para que a aula funcione melhor, para que a gente possa realmente aprender mais, eu preciso que vocês interajam comigo. Eu preciso que vocês falem, eu preciso que vocês deem ideias. Não significa que, e se eu der uma ideia e que estiver errada, eu vou me prejudicar? Não. Às vezes a gente aprende mais começando por uma ideia errada e corrigindo essa ideia, do que sempre falando o que é certo ali e tal, porque é interessante que a gente, ao errar, a gente perceba o motivo do erro, por que não pode ser aquela resposta. Tá bom? Então, basicamente, a partir de agora, a gente vai trabalhar com números racionais. E eu coloquei essa foto aqui, porque ela nos lembra uma forma de representar um número racional de uma forma visual. Você tem essa janelinha aí, uma janelinha que está até, eu acho que com neve, ou com sujeira branca, e que ela tem um formato circular e que ela está dividida em 4 partes. E se você lembrar lá dos primeiros exemplos, quando você estudava no ensino fundamental, você vai lembrar que o seu professor ou a sua professora colocava um monte de barrinha, um monte de figurazinha assim, para que vocês pintassem e dissessem qual era a fração que representava aquela quantidade. Vocês se lembram disso? Lembram que em algum momento fizeram isso na escola? Estão me ouvindo? Oi? Estou aqui. Então, relembrando, né? A gente começou sobre o conjunto dos números naturais, falamos sobre os números que expressam contagem, eu mostrei na reta numérica como é que funciona, né? Mostrei os números inteiros, que são os naturais com os simétricos dele, né? No caso, os números com seus negativos, opostos. Disse lá que a gente usa esses números para medir temperatura, indicar andar, para expressar profundidade. E mostrei aqui rapidinho que todo número inteiro pode ser escrito como uma fração. Basta você escrever ele como uma divisão por 1. 10 dividido por 1 é igual a 10. 2 dividido por 1 é igual a 2. E coloquei aqui outros exemplos. A gente falou também sobre o diagrama de Venn. A gente mostrou como representar esses conjuntos por meio de diagramas. Ah, não estou apresentando não? É mesmo. Poxa, gente, desculpa. E eu super falando aqui. Eu até dito antes, né? E agora, tá aparecendo? Sim. Sim. Vamos lá, vamos do começo. Eu tenho essa janela que tem um formato circular e que ela está dividida em quantas partes? 4. Está dividida em 4 partes. E eu falei assim para vocês lembram que quando vocês eram mais novos, eu acho que no 6º ano, o professor ou a professora de vocês colocava essa figura e pintava uma parte dela e perguntava qual era a fração que correspondia a essa parte pintada? Eu acho que vocês fizeram vários exercícios sobre isso. Essa quantidade, assim, no caso, essa fração, é o que a gente chama de número racional. Então, é o que a gente vai estudar a partir de agora. Aí eu falei aqui dos naturais, né? Falei da sua representação na reta. Falei dos números inteiros, que são os naturais com os seus opostos.
escrevi aqui algumas aplicações desses números. Mostrei que esses números, eles podem ser escritos como fração. É só você pegar o número 10 e escrever como 10 dividido por 1, que é o próprio 10. No caso do 2, escrever 2 sobre 1. E qualquer número inteiro, se você pegar esse número e dividir por 1, você vai ter representado ele como uma fração. Ou seja, todo número inteiro também é um número racional, porque você consegue escrever esse número como uma fração com inteiros. E coloquei também aqui, mostrei o diagrama de Venn, que é esse desenho, como se fosse uma sacola, representando aqui os inteiros e os naturais. Como os números naturais estão dentro desse conjunto aqui, a gente representa a sacolinha dos naturais dentro da sacolinha dos números inteiros. Isso aqui a gente viu na aula passada. Todo mundo está lembrado? Quem não lembrou, agora recapitulou, né? Vamos, pessoal. Feito isso, observa o seguinte aqui. A gente viu na aula passada como representar esses números na reta numérica, tá bom? E aí eu falei várias coisas, a posição, falei do zero, disse o que era valor absoluto, né, que era o módulo, aí a gente discutiu o que seria esse módulo, teve bastante dúvida. Eu disse que o módulo era a distância entre o zero e o número em questão, no caso, se for um módulo de 3, eu quero saber a distância entre o 0 e o 3, que são 3 unidades. O 0 está aqui, que são 3 unidades. E fiz outros exemplos. Mas agora, a gente vai explorar melhor essa ideia de número racional. Isso aqui está na linguagem de conjuntos. Ou seja, o número racional, ele é da forma A sobre B, onde cada um aqui é um número inteiro. 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3, menos 10, certo? E aí a gente vai resolver alguns problemas em que a gente vai estar usando um número racional e que os conhecimentos desses números nos ajudam a resolvê-lo de forma mais efetiva, digamos assim, tá? Talvez você já tenha visto algum desses exercícios e preste atenção aqui, porque vocês vão precisar responder essa lista inteira, tá bom? Não vai dar tempo de responder tudo aqui, mas vão tirando as dúvidas para que vocês possam interagir e aprender, no caso, o que está gerando dúvida para vocês. Imagina que você tenha uma TV de 20 polegadas que possa ser comprada de duas formas, que é geralmente o que acontece nas lojas, né? Você pode comprar ela parcelada em 10 pagamentos de R$ 66,39, ou em 5 pagamentos de R$ 104,47. Isso aqui é um valor fictício, tá? A gente sabe que na vida real esses valores eles podem mudar. Então, se você comprar essa TV em 5 vezes, a economia em relação ao final pago em 10 vezes será de quanto? Aqui ele já está afirmando que você vai ter economia, mas vamos ver se realmente você tem economia e em quanto será essa economia. Ok? Se eu quiser saber qual é a opção mais vantajosa, 10 vezes ou em 5 vezes? Como é que eu faço para saber qual é a opção mais vantajosa? Christian está falando, é em 5 vezes. Justifique sua resposta, Christian.
Porque multiplica mais pouco. Depende. Sabe por quê? Porque é o seguinte, você pode ter essa situação aqui, ó. Imagine que um celular custe R$ 1.000. Aí você pode parcelar em 5 vezes de 200, ou você pode parcelar em 10 vezes de R$ 100. Qual é a opção mais vantajosa aqui? No caso do celular. Quem vai... Você acha que é a opção 10 vezes? Então, se for com relação ao preço, não vai fazer diferença. Porque se você parcelar em 5 de 200, no final do parcelamento você vai ter R$ 1.000. Você vai pagar R$ 1.000. E se forem 10 vezes de 100, no final você vai ter pago R$ 100. Isso aqui significa uma compra sem juros. Lembra lá quando você vai lá na loja e diz assim, paguem até 12 vezes sem juros. Significa que você vai pegar o valor do produto e você vai parcelar e não vai ser acrescido nenhum valor naquela compra. Só que na prática, a gente não vê isso na maioria dos casos, ok? E existe uma regra que fala o seguinte, quanto mais parcelas você fizer, né, quanto mais parcelas você dividir, maior vai ser o valor de juros que você vai pagar. Porque o que é o juros? O juro, ele é uma taxa que expressa a confiança que aquela instituição tem de que você vai realmente pagar a sua dívida. Então, se você dividir em menos parcelas, a loja vai entender que você tem você tem mais chances de honrar o seu compromisso. Então, você paga menos juros. Se você pagar em muitas parcelas, como a confiança daquela loja em você vai ser um pouco menor, porque você parcelou em mais vezes, eles aumentam a taxa de juros, certo? Para tentar compensar isso aí. Então, moral da história, sempre que você puder, pague à vista. E se você não puder pagar à vista, que você parcele na mínima quantidade de parcelas possíveis. Eu sei que nem sempre é possível, mas assim, bom deixar isso na mente. Sempre que puder, parcelar em poucas parcelas. Certo? E em algumas situações, você pode parcelar e a taxa de juros pode ser tão alta que você pode acabar pagando 2 vezes o valor do produto. Eu acho que ou vocês já ouviram falar de alguém que passou por isso, ou alguém da sua família já pode ter passado por isso, certo? Então, nem sempre pagar em 10 vezes vai ser mais vantajoso. E aqui a gente vai ver justamente essa diferença. Vamos ver se no caso dessa loja compensa mais pagar em 10 ou pagar em 5. Como alguém falou aí no chat, né? A Ana Clara aqui, ó. Multiplicando o valor para saber o total de cada um e depois diminuindo para ver a diferença entre cada um deles. Opa. Então, em 10 vezes são 10 de 66 e 39. Então, eu não vou utilizar aqui aliás, vou escrever assim. Certo? E vou fazer a multiplicação. Já vou dar a primeira dica aqui. Ó. Quando você tem número com vírgula, no final, no resultado final, você vai ter que considerar essas casas decimais. Quando você tem uma multiplicação por 10, você pode multiplicar assim. E aí, todo número multiplicado por 0 dá 0, ou seja, a primeira linha vai ser sempre 0. E a segunda linha, você vai repetir esse número aqui, porque está multiplicando por 1. E o que é que vai acontecer? Eu vou ter, como eu tenho 2 casas decimais aqui, eu conto
duas casas aqui no resultado. Então, seria um total de R$ 663,90. Uma outra forma de fazer essa operação, que é uma dica, é a seguinte. Você move uma casa decimal. Você faz o seguinte, você desce esse zero e multiplica tudo por 1. Ok? E aí você não precisa responder, não precisa colocar essa primeira linha de zeros, certo? Quando a multiplicação é por 10, por 100, por 1000, fica mais fácil. Mas se eu quiser pagar em 5 de R$ 104,47, o que é que vai acontecer? Eu vou apagar essa operação aqui. Quando vocês forem responder a lista, vocês podem fazer a operação da maneira que vocês preferirem, tá? Mas eu peço que vocês deixem a multiplicação, por mais que seja básica, para que eu possa corrigir. No caso de R$ 104,47, eu vou ter 5 vezes 4, 20, com 3, 23, 22. Tendo duas casas após a vírgula, o meu resultado também vai ter duas casas decimais. E notem que há uma diferença entre os dois valores. Não é isso? Ou seja, se eu pagar em 5 de 104,47, eu pagarei R$ 552,35. Se eu pagar em 10, eu vou pagar R$ 100 a mais. Tá? Então, quanto que vai ser a economia? Basta você fazer a diferença, né? Eu subtraio, tiro do maior o menor. E aí vocês vão realizar essa operação, concluir o problema e vão mandar para mim junto com as outras questões. Tá certo? Que é a resposta. Combinado assim? A Ariane está colocando aqui R$ 141,25 a menos. E aí vocês concluem a operação, façam a subtração, certo? E deixem no papel. Ou se você fizer mentalmente, sei lá, diga como foi que você pensou, certo? Aqui, no problema 2, eu trouxe uma revisãozinha de frações mesmo. Quando você coloca um número, uma potência de 10, ou no numerador, ou no denominador. Lembrando que quando tem uma fração, por exemplo, 4 quintos, este número que está aqui acima é o numerador, não é isso? E o número que está aqui embaixo é o denominador. Aqui, em uma questão da prova de matemática, a professora pediu para que os alunos representassem o número 0,05 em forma de fração. Mariana representou como 5 sobre 10, Fabiano representou como 10 sobre 5, Fernanda como 5 sobre 100 e Marcela como 5 sobre 1000. Então, qual desses alunos acertou a questão, gente? Alguma ideia? Quando você tem um número decimal assim, você precisa lembrar que
é possível representar esse número como uma fração. Por quê? Porque ele é um número decimal. Ou seja, existe uma fração que, simplificada, te dá esse número. Então, qual seria uma das maneiras de resolver esse problema? Você pegar cada fração, certo? E fazer a divisão. Em cada fração. Divida o numerador pelo denominador. Feito isso, você vai encontrar vários valores, certo? O valor que é igual a 0,05 é a fração que você gostaria. Você tem duas maneiras, na verdade. Você pode, indo de 0,05, chegar na fração ou fazer a divisão. 0,05 é a mesma coisa de 0,05 dividido por 1. Concordam? Até aqui tudo bem? Então, essa forma que eu vou fazer agora é a forma mais elegante de se fazer, tá certo? É a forma de ensino médio. Você vai fazer a operação de maneira que você tire essa vírgula daqui, tá? A vírgula tem que ficar depois do 5, não antes. Então, por qual número eu tenho que multiplicar 0,05 para tirar essa vírgula diante do 5? O que é que acontece se eu multiplicar esse número por 10, por exemplo? Esse daqui. Vamos, gente. Se eu multiplicar um número com vírgula por 10, ou eu faço a multiplicação, ou eu observo que essa vírgula, ela vai andar uma casa para a sua direita. E aí você vai ficar com 0,5. Se eu pegar esse número e multiplicar por 100, meu número inicial, aí essa vírgula vai andar duas casas. Se você quiser conferir, você faz a multiplicação. Então, aqui, para tirar essa vírgula daqui, eu vou multiplicar numerador e denominador por 100. Por quê? Porque o que eu faço no numerador, eu também tenho que fazer no denominador para achar uma fração equivalente. Tá? A vírgula, ela volta uma casa. Agora, se eu dividir por 10, a vírgula vai andar uma casa. E aí, ó, quando você multiplica, o numerador vai ficar 5 e o denominador vai ficar 100. Portanto, esse número aqui, ó, 0,05, será igual a 5 sobre 100. Em relação aos alunos, qual foi o aluno que acertou? Foi a Fernanda. Se você quiser treinar, utilizando outro valor, façam isso daqui, ó. Qual é a fração que representa 0,12? Se vocês quiserem treinar. Deixa eu fazer aqui esse terceiro aqui, vocês vão conseguir fazer tranquilamente. Eu queria trazer o problema 4, que é o seguinte. Se eu quiser escrever esses 4 números decimais em ordem crescente, eu queria que vocês colocassem no chat, na opinião de vocês, qual é a sequência correta, do menor para o maior. Quem é o menor e quem é o maior? Coloquem numa lista,
em ordem crescente. Os alunos estão colocando. Ótimo. Vou conferir aqui. Quando você tem números com vírgula, primeira coisa, você vai ordenar da esquerda para a direita, certo? No caso, você vai ler o número sempre nesse sentido aqui, ó. Quando você faz isso, você vai ver primeiro os números que estão antes da vírgula, que no caso é o 2. Então, como todos os números têm 2, bom, você não vai conseguir ordenar só olhando para esse primeiro algarismo. Você vai olhar para o primeiro algarismo após a vírgula. O menor deles será o primeiro número da lista. Como o 0 é menor do que 1, e também é menor do que 2, nesse caso, como eu não tenho mais nenhum número com 0 nessa posição, ele será o primeiro número dessa lista. Então, já foi aqui, né? Temos agora 2,12, 2,1 e 2,25. Quem seria o próximo termo? Seria o termo que ou tem 0 ou tem 1. E aqui nós temos dois números da forma 2,1, certo? Pergunta, por que que... aliás, qual dos dois é menor? O 2,12 ou o 2,1? Qual é menor? Por quê? Por que que o 2,1 é menor do que 2,12? Justifique sua resposta. Tem que ter um motivo. Você tem que mostrar que é menor. Porque 1 é menor do que 12, mas você concorda que você não tem 1 e 12? Você tem 2,1 e 2,12. Essa não é a justificativa correta. Tá, você está dizendo 2,1 é menor do que 2,12, mas por quê? Olha só, 2,12 está aqui, né? E 2,1 aqui embaixo. Vocês concordam que o 2,1 é igual a 2,10? Não pode dizer que é porque é menor. Imagine eu aqui, dizendo, minha gente, por que isso, professor? Porque é. Aí não ia dar certo, né? Tem que ter uma justificativa, tem que ter uma explicação. Então, 2,12 e 2,10 são números que o primeiro algarismo daqui dos decimais é 1. Então, como é o mesmo, a gente vai ter que ir para a segunda casa. E nessa segunda casa, o menor entre 0 e 2 é o 0. Então, você vai ter 2,10 e, em seguida, 2,12. Uma outra forma de você enxergar isso é dizendo o seguinte, 2,12 é a mesma coisa de 2 vezes 2 mais 0,12. E 2,10, 2 mais 0,10. Entendeu?
Daí, 0,12 e 0,10, você pensa em dinheiro. Quem é menor, 10 centavos ou 12 centavos? 10 centavos, ok? Mas a explicação correta é que você tem, como esse número aqui coincide como o primeiro primeiro número após a vírgula coincide, você precisa observar o segundo número após a vírgula. O menor deles vai te dizer quem é o menor número, se é 2,12 ou 2,10. Ok? Então, recapitulando aqui, Bruno, como o primeiro algarismo e esse segundo são iguais, você tem que olhar para o terceiro. O menor deles vai te dizer qual dos dois é menor. E em seguida, né, sobra o 2,25. 2,25. Ok? Nosso tempinho acabou. Mesmo tempo. Mas eu deixei aqui, ó. Problema 5, qual é o número decimal representado pela fração 1/4? Outros problemas aqui envolvendo até porcentagem, certo? Envolvendo calcular a expressão, no caso ela está escrita aqui em por extenso, que você vai ter que transformar numa sentença matemática. E aqui, o que eu gostaria? Eu gostaria que vocês escrevessem as ideias de vocês, tá bom? Escrevam como se vocês estivessem fazendo uma prova, tá bom? Tentem não colocar, aqui eu coloco as coisas um pouco soltas, mas escrevam. Perceba que quando eu estou explicando, eu desenvolvo uma linha de pensamento, não é isso? Então, vocês, ao escrever, terão que escrever essa linha de pensamento. Então, faz no caderno, anota o enunciado e a resposta bem organizado. Pode fazer a resposta a lápis, pode fazer a resposta a caneta. Quando for tirar a foto, tenta tirar uma foto legal, tá certo? Se quiser enviar também em PDF, se quiser usar um aplicativo que transforma a imagem em PDF, pode usar também. E aí lá eu vou poder corrigir e vocês vão poder acessar no Google Sala de Aula. Entendeu? Essa atividade, eu falei Google Sala de Aula, né? Mas inicialmente ela vai estar no site. Ok? Eu vou disponibilizar os slides já agora. Né? Se à tarde vocês que já quiserem começar, vocês começam a escrever no caderno, mas lá no formulário você vai anexar a imagem com a resposta. Lembra, Clara, que ano passado a gente fez isso? Em alguns momentos? Pronto. Só que, possivelmente vocês não vão terminar hoje, porque vocês ainda têm muitas aulas, tem as coisas na casa de vocês, então eu vou dar um tempo para vocês fazerem. E eu não quero que vocês entreguem nas carreiras, não. Se tiver dúvida, me procure, certo? E eu não estou interessada somente na resposta final, eu quero que vocês justifiquem o que vocês estão fazendo, a parte escrita também, certo? Se tiver dúvida como é que se escreve uma palavra, pode me perguntar, pode perguntar para um colega ou para outro professor também, entendeu? E a gente vai aprendendo assim, certo? Dúvidas? Não. Bom, gente, são 12 problemas, tem que estar repetido. Ok? Vou deixar até semana que vem para vocês me entregarem. Tá bom assim? Tá bom. Então, bom almoço para vocês. A aula aqui está sendo encerrada. Vou finalizar a gravação. Qualquer dúvida, me procurem.